Foi ontem por volta das 6 da tarde que o cachorro pegou sua menina. Quando a senhora saiu de casa, o que a senhora viu? Ela estava muito ensanguentada. Aí eu coloquei uma toalha no rosto dela e fui correndo pro PA com ela, né? A médica disse que foi um escorrimento bem grave nela, assim, na cabeça. E eu não tive contato, assim, com o dono do cachorro, com o cachorro, não cheguei a ver nada disso, assim. Só fiquei com ela no PA mesmo. Quando voltei, registrei o boletim de ocorrência com a polícia. A senhora pretende fazer alguma coisa? Pretende processar o dono do cachorro ou não? Assim, eu acho que lugar de cachorro é preso dentro de casa, né? Não solto na rua, pulando assim, como se pegasse no pescoço dela, matava. Pela gravidade do ferimento, matava mesmo. Porque foi bem profundo, assim, os ferimentos dela. Os vizinhos dizem que o cachorro era de quem? Do Roque? Eu não conheço ele. Meu vizinho, mas eu não conheço ele. Eu vou lá conversar com ele agora quando sair daqui e vamos ver o que ele vai falar. Porque eu tenho provas que o cachorro é dele. Porque os vizinhos todos viram? Todos os vizinhos viram, inclusive quem deu o cachorro para ele também. É testemunha que o cachorro era perigoso, brabo, e ele não tomou conhecimento disso e deixou o cachorro na rua.